anos numa média de 4% a mais do que nós tínhamos há 30 anos atrás. Vocês já imaginaram o que é isso de volume? Essa foto que vai cair agora é impressionante. Acho que vai passar daqui a pouco. As precipitações tornam-se maiores. Olha isso aqui. Isso é uma foto que foi tirada em Montana. Tá? Isso é o que eles chamaram de funil de chuva. Ou seja, não é uma tromba d'água, não é um tornado nem nada. Simplesmente é a quantidade de massa de vapor d'água tão grande, que chega num ponto que ela não consegue mais reter e ela despenca no lugar. E o pior é que ela despencou perto de uma casinha, num campo. Eu fico imaginando, ela está na borda aqui. E aquele aguaceiro. Isso aqui parece cena bíblica, né? Parece uma coisa... Eu acho essa foto fantástica. Aqui algumas cenas, né, ou seja, de inundações em lugares que a princípio antigamente não se tinha. É isso que é importante de mostrar. Estragos. Vocês sabem que 610 milímetros de chuva, né, 1 milímetro de chuva é 1 litro por metro quadrado, né? O que é 610 milímetros de chuva? É um absurdo. Não é brincadeira, não. A gente está acostumado nisso aqui, né? Isso não é muita novidade para a gente, não. Mas, para eles, não é uma coisa corriqueira. Tá? Então, o que a gente está vendo isso em todos os continentes. Olha só, 350 milímetros. Só tem... Olha só que absurdo isso, gente. No Paquistão. E a gente está falando no Paquistão, que é um país que tem o quê, hein? Arsenal atômico. A gente tem... O Paquistão, um país que tem arsenal atômico. Apesar de todas, né, diferenças, assim, pobreza, etc., é um país que tem arsenal atômico. Ó, fotos aqui, né? Isso que é interessante do Al Gore. Agora, impressionante, eu fiquei impressionado com o Al Gore, é a capacidade que ele tem de entender em todos os países que ele vai. Ele realmente estuda, muito bem assessorado, porque é impressionante. A apresentação foi feita basicamente por ele, tá? A gente, por exemplo, eu inseri algumas coisas mais atuais agora, mas basicamente por ele. Tá? Na França, Montpellier. Olha isso. Uma chuva tropical, gente. Uma chuva... Ups. Aí mais fotos mostrando, olha só isso. Novamente Paquistão. Tá? Ou seja, 20 milhões de pessoas. E é aquela coisa, o mais engraçado, vocês vão ver, é que a gente está primeiro mostrando aonde os lugares que estão entrando água. Depois a gente vai ver o contrário, os lugares com a seca. Justamente para ver como é que o clima está desequilibrado. Aí, né, Santa Catarina, aí que aconteceu recentemente aqui, né, Pavona, Rondônia, Roraima, Acre, né, a gente sabe muito bem o que está acontecendo por lá.
Isso, na época em que ele tinha feito, ou seja, isso foi no início de 2014, esse primeiro dado, eram 3,5 metros. Hoje em dia, né, eu peguei esse dado agora, né, 19 metros, e subindo. E isso a gente não se contabiliza nas perdas, né? Tem perdas aí, não só as perdas humanas, materiais, etc., mas as perdas econômicas, né? Agrícolas, etc. e tal. São Paulo, ao mesmo tempo São Paulo inundando, e nos reservatórios pouca coisa se alterou, né? Vocês sabem que os reservatórios lá em São Paulo, a estimativa de anos para eles se recuperarem, se por acaso voltasse a chover normal nos locais onde alimentam. Vocês têm noção? 6 anos. Se voltar a chover normal nos lugares que alimentam, tá, os reservatórios. Ou seja, isso perdura. E o Rio de Janeiro está indo para o mesmo caminho, alerta. Segunda-feira mesmo eu tive informação, passou na CBN, eu escutei o rádio, não sei se vocês escutaram, estou passando umas fotos, tá, que são ilustrativas, né, dos problemas que acontecem para justamente não existirem dúvidas. E o mais engraçado, em todos os lugares do mundo, Nepal, China, em todos os cantos. Absurdo isso. Mas simplesmente na segunda-feira eu escutei na CBN falando que o Rio de Janeiro já teve uma perda devido à carência hídrica de 17% da produção agrícola, o estado do Rio de Janeiro. 17% da sua produção agrícola. Tá? Ou seja, o negócio foi dia, noite. Na Índia, né? Na Grã-Bretanha, do inverno de 2003 até agosto de 2014, foi o período mais úmido de toda a história do Reino Unido. Mais alagamento, mostrando mais aí a situação, inclusive, Europa, foco aí em todos os lugares, a Alemanha, tem uma foto, inclusive, olha só essa foto da Alemanha, algo assim absurdo. Na África, México, não tem, eu gostei do jeitinho aqui, ela, coitada, toda arrumadinha em cima do banco, no ponto de ônibus. Só valores pequenos, né, 205 milímetros. Austrália, né, que a Austrália se vocês repararem, né, a Austrália tem uma região enorme que é de secura, é impressionante. Olha isso. Então, né, as temperaturas vão aumentando, maior a concentração de vapor, mais chuva, e o ciclo continua. Tá?
E é o que acontece, né? As coisas ficam muito mais. Aí essa é a questão. Agora a gente acha que vai passar. A gente vai passar agora para o momento da seca. Ou seja, nós vimos várias situações, vários momentos de inundações e alagamentos. Agora a gente vai ver se a água está saindo de algum lugar está ficando sem água. Oi? Não, pode falar. Peraí, tem que identificar o Carlos faleceu, foi embora, mas ficou aqui. Boa noite, eu sou Noeli, já trabalhei com geografia, professora, e hoje em dia eu trabalho um pouquinho com astronomia e sou observadora também do clima. Eu estive olhando que, coincidentemente, aí vem o calor, no caso, o derretimento mais rápido, mais quente, derrete mais rápido, que no hemisfério norte aconteciam, os slides que foram mostrados em junho. É sempre na época Sim. do pico do verão. Exatamente, é isso mesmo. E um pedido para colocar ali para nós, que nós não esqueçamos a tragédia que ainda continua, porque eu toda semana vou a Teresópolis, de Teresópolis a Friburgo, tá? Meu nome é Noeli Piedade de Almeida, eu frequento bastante tempo o clube, em todos os seus acontecimentos aqui, e trabalho com geografia, moro em Magé. Lá também tem enchente, escorregamento e falta d'água. Inclusive, Noeli, eu também, tenho família em Teresópolis e eu também vi o que aconteceu em Teresópolis e eu sei como que anda, e inclusive tem aí uma filmagem de Teresópolis em outra parte, que é a parte da infraestrutura, das perdas que aconteceram. E é isso mesmo, as coisas continuam. Então vamos... Isso aqui é interessante, né? Ou seja, isso mostra exatamente o que acontece com a questão, por que aparecem as secas. Então, você tem o aquecimento, né? Aí, logicamente, a grande massa de água nos oceanos evapora. E, ao mesmo tempo que aquece, dá aquela umidade, simplesmente a terra que começa a ficar descoberta, principalmente a parte descoberta, ela resseca mais ainda. Então, e o que tem acontecido, lógico, apesar de uma certa forma ter diminuído o desmatamento, 2014 foi um fiasco, né? O desmatamento aumentou. O desmatamento aumentou para principalmente áreas de cultivo. Então, isso é um fenômeno que, quer dizer, não é um fenômeno, isso é um acontecimento que é quase que conjugado. Aquecimento, maior evaporação, evapora do oceano, mas também evapora do solo. O solo fica mais seco e as estiagens acontecem. Aí agora, algumas cenas, né, de estiagem, que são impressionantes. Lógico, ali a represa do Jaguari já não está naquele caos todo, mas não está uma belezura, não. Eu acho que agora está saindo do morto, não é isso? Está chegando no ponto morto. Então, está ali, no morto ainda. Isso é importante, tá? Vocês viram ali os valores de perda, ou seja, o Brasil perdeu, com a questão da seca, 4,3 bilhões. Então, é uma questão estratégica de governo, de economia, etc. e tal. Qual foi o que eu falei? Segunda-feira, um dado foi passado na CBN que a nossa produção, Estado do Rio, diminuiu em 17%, produção agrícola. Isso significa alimento, né, gente? E depois vocês vão ver que a questão do alimento ela é crucial em alguns casos. Na Síria, estudiosos e estrategistas políticos dizem que o problema da Síria, ele na verdade, lógico, tem todos os fatores, mas é muito maior devido ao clima, devido à fome que foi ocasionando. A seca, a estiagem, perda agrícola, o alimento escasseou, ficou mais caro, teve que importar. O que fazer? Pum! Aí estourou a revolução, né?
a revolta, vamos assim dizer. Então, agora a gente vai ficar mostrando algumas fotos dramáticas aí, tá? Ou seja, olha só a questão da Amazônia, tá? Em relação à seca, né, de 2010, outros lugares. Isso é interessante, né? Isso aí é um lago, tá? Imagens que tristes, né? Olha só, seca de 2006 a 2010, né? Você transformou 60% da terra fértil em deserto. Tá? 80% do gado do país. Então, o que eles falam que o problema da Síria tem muito mais a ver com a questão da fome e das condições econômicas do que outra coisa. Então, aí uma declaração, tá, do Ministério da Agricultura. Alguém quer falar alguma coisa? Você podia voltar o slide anterior? Lógico. Passar um pouquinho mais devagar. Não, porque tem tanta foto, então ela tem que às vezes dar uma... muita foto. Mais um? Era mais um, Ibar? O que já passou? Esse aqui? Tá. Isso aí é geral, né? É geral. Isso. Mas é geral. Na verdade, olha só, o problema, inclusive, que o Brasil está passando, a ANA, né, a Agência Nacional de Água, em 2011 já tinha dado um relatório, que esse relatório indicava para os problemas que nós estaríamos acontecendo. Se nada fosse feito, e nada foi feito, então, porque o Brasil é extremamente vulnerável, gente, porque a água para ele, lógico, é produção agrícola, não tem, abastecimento humano e também o quê? Geração de energia. Então, o Brasil perde muito com as condições que estão acontecendo atualmente, mais do que outros países, que não dependem tanto da hidráulica para a energia. A gente perde triplamente. E já foi falado, o governo do estado aqui do Rio de Janeiro falou, há umas 2 semanas atrás, que a prioridade